Acadêmico Nestor Chora, acadêmico Osmar Medina, por favor, venham compor a mesa. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Então é com muito prazer que começamos a sessão plenária dando sequência ao simpósio de RIM. Convido o acadêmico Nestor Chor para nos brindar com a palestra sobre RIM e envelhecimento. Setinhas aqui, tá? Eu posso para cima e para baixo. Boa noite, prezadas acadêmicas, prezados acadêmicos, senhores e senhoras. É um prazer participar dessa atividade da Academia Nacional de Medicina, porque ela parte dessa cadeia internacional em que o Dia do Rim é comemorado no sentido de uma divulgação maior das dificuldades atuais de controle da doença renal e, portanto, nós precisamos ensinar a população, bem como os membros de toda a comunidade de saúde. Eu vou apresentar hoje alguns dados de envelhecimento e, como os senhores bem sabem, ao longo desses séculos, com o desenvolvimento social, econômico e tecnológico progressivo, favoreceu com que houvesse uma redução das mortes, das doenças e das incapacidades. Isso gerou uma mudança demográfica bastante importante, fazendo com que houvesse um aumento da expectativa de vida. Vejam, senhores, essas três barras que se destacam, são de países mais desenvolvidos, a América, a Europa, por exemplo, mas mesmo os países com mais dificuldades de desenvolvimento, como a África, também aumentaram a sua expectativa de vida. E o Brasil também aumentou a expectativa de vida de tal maneira que esse dado recente mostra que nós atualmente temos uma expectativa de vida de 75,2 anos, sendo esses estados no topo de 77 a 78 anos de expectativa de vida. O Rio de Janeiro eu destaquei como 75,6 e os estados com menos expectativa, cujos seus habitantes têm menos expectativa, estão aí Maranhão, Piauí, Alagoas. De qualquer maneira, quando nós comparamos a expectativa de vida do Brasil de 75,2 e desses dois grupos de países, a Angola, Serra Leone, República Centro-Africana, que vão de 45 a 49 anos, bastante distantes dos 80 a 83 anos de expectativa, nós estamos mais para o grupo de que tem uma expectativa maior do que para aquele grupo menos privilegiado. Isso causa, portanto, um aumento progressivo da população mundial de indivíduos com mais de 60 anos. Éramos, em 1950, 8%, 2009, 11%, e espera-se que em 2050 sejamos 22%.
No Brasil, hoje, nós temos 12,5% da nossa população tem mais de 60 anos. Veja, são 23 milhões de brasileiros. Espera-se, compara-se com a população mundial, que é 12,3, então estamos bastante bem na média do número de indivíduos com mais de 60 anos. Entretanto, em 2050, nós vamos ter uma percentagem da nossa população, que será de 30%, maior do que a expectativa que se espera como média para o mundo, que será de 21,5%. Entretanto, me chamou muito a atenção agora no fim de fevereiro, esse artigo que saiu da Folha de São Paulo, naquele encarte do New York Times, que estudava a longevidade comparando a categoria social, classe social, ricos versus pobres, mostrando que, apesar de aumento da expectativa de vida, está havendo um distanciamento entre aqueles indivíduos mais pobres dos mais ricos, sendo que em 1970 a distância de expectativa de vida era 1,2, em 2001 5,8 e em 2015 14 anos de expectativa entre os ricos e os pobres. Discute-se o racional disso e aparecem alguns fatores, como obesidade, fumo ou mesmo acesso às melhores práticas em saúde. Essa mudança demográfica faz com que a pirâmide habitual que nós observávamos no passado se transformasse, mostrando um aumento importante dos indivíduos de faixa etária mais elevada, tanto para os homens quanto para as mulheres, aumento um pouco maior para as mulheres do que para os homens. E isso ocorre também, além do aumento da expectativa dos mais idosos, uma inversão da curva, onde a população mundial vai decrescendo daqueles que têm idade menor que 5 anos e aqueles que têm idade maior de 65 anos vai aumentando progressivamente. E no Brasil isso também está ocorrendo, sendo que a nossa pirâmide demográfica então vira um pote, onde existe mais ou menos a mesma quantidade de indivíduos em todas as faixas etárias, o que não era o que se observava no passado, com a distribuição masculina e feminina próxima, novamente um pouco mais no Brasil as mulheres de expectativa de vida. E esse trabalho também relativamente recente, mostrando que a nossa população de indivíduos com mais de 65 anos serão 25% da população brasileira em 2060, essa é a expectativa. Então, 1/4 da nossa população será considerada nos critérios atuais como população idosa, e isso provocou essa charge interessante e muito gozada, onde nós vamos ter que fazer fila para sentar nos bancos dos parques. Entretanto, isso não é uma realidade. Eu acho que o chargista não teve o conhecimento dessa informação de que praticamente 30% ou 27% desses idosos são responsáveis por 90% do rendimento familiar. E isso em cidades grandes. E nos municípios menores, 35% das pessoas, 35% das pessoas com mais de 60 anos são responsáveis pelo rendimento familiar de uma maneira significante. Então, a nossa população de idosos está participando da economia de uma maneira importante, não precisando ficar na fila dos bancos de jardim ou de parques. Mas, de qualquer maneira, isso traz um impacto geral em todo o olhar que nós vamos ter na nossa programação nacional em todos os setores.
Trazendo para a parte biológica propriamente dita, além dessa demografia, nós precisamos distinguir a senescência, o envelhecimento, entre o envelhecimento fisiológico do envelhecimento patológico, e esse slide caracteriza muito bem as diferenças e as implicações, sendo que aqueles indivíduos considerados normais, eles vão tendo um envelhecimento progressivo, ainda bem acima do limiar da incapacidade, enquanto que aqueles patológicos, com envelhecimento patológico, vai ocorrer uma queda muito importante na sua função, chegando ao limiar da incapacidade muito mais precocemente. O que leva a nós a avaliarmos quais são as mudanças normais do envelhecimento e quais são as patologias envolvidas no envelhecimento. A biologia do envelhecimento faz com que as perguntas ocorram, como, por exemplo, é possível retardar a perda da função renal? Em média, a perda da função da filtração glomerular é 1 ml por ano. É possível transformar essa perda média de função renal? Ela é normal? Isso deve realmente acontecer? É prevenível? Pode ser minimizado? Todas essas perguntas são nítidas, não só para os nefrologistas, mas para todos nós da área de medicina. Isso leva, é claro, a avaliar quais são os mecanismos de envelhecimento que estão cada vez mais substanciais, né? A história do estudo do envelhecimento é muito antigo, mas para a história recente se inicia talvez em 1993, quando se observou uma colônia de C. elegans, aqueles vermes que vocês conhecem dos estudos de apoptose e necrose, que houve uma mutação espontânea e 1/3 deles que tiveram essa mutação tiveram uma vida mais prolongada. E clonaram o gene, o IGF-1, Insulin Growth Factor, e que controla várias vias metabólicas, sendo que o seu bloqueio prolonga a vida. E essa sinalização é observada em vários organismos da escala biológica, chegando até mamíferos do tipo camundongos. E naquela ocasião já se observou que a restrição calórica altera essa via e prolonga a vida. Vamos voltar a falar sobre isso. Uma segunda via muito interessante e recente de entendimento do envelhecimento é a via TOR, que é a target da rapamicina, que a sua inibição prolonga a vida desde fungo até mamíferos, controla os RNA mensageiros, a autofagia, ou seja, a limpeza das células, e o metabolismo mitocondrial, provedor de energia. Uma terceira via é essa família das sirtuínas. Terceira via aqui apontada, são várias enzimas, e quando elas são desligadas, elas passam a não funcionar, nocaute delas implica num envelhecimento precoce. E elas são responsáveis pelo reparo do DNA, pela função mitocondrial e neuronal, e veja que interessante que o resveratrol, aquela substância maravilhosa presente nos vinhos tintos, especialmente, mas também nos outros, é dito como um antioxidante e que seria um prolongador da vida. Essas sirtuínas estão relacionadas com diabetes, câncer e doença cardiovascular, e era também alvo de restrição calórica, o que é interessante. E para nós, nefrologistas, já sabemos que essa enzima SIRT1, ela produz renoproteção, reduzindo a fibrose e a inflamação renal e, portanto, a progressão da doença renal. Mais recentemente, esse gene, o cloto, que em grego é o deus da vida, estimula e prolonga a vida
dos camundongos, pelo menos, em 20%, 30%, e ela é produzida nos túbulos renais, é um cofator de crescimento, do fator de crescimento do fibroblasto, aumenta a excreção de fósforo, ela faz aumentar a vitamina D3, o mecanismo de ação é via sinalização do IGF, e pacientes com insuficiência renal crônica, CKD é Chronic Kidney Disease, tem menor expressão desse gene. Se fôssemos sumarizar o aspecto clínico, é que o envelhecimento compromete todos os componentes do rim e da sua função. Então, a função de homeostase ácido básico, hidroeletrolítica, a excreção de elementos que não deveríamos guardar, a função hormonal, que é bastante rico. E esse envelhecimento é um processo metabólico e é molecular. E pode ser eventualmente manipulado. E que, se nós conseguirmos identificar esses caminhos, nós podemos potencialmente modificar a expectativa de vida. Existem inúmeros fatores adicionais, é claro que o envelhecimento é muito mais complexo, e esses fatores estão aí enumerados, como dano no DNA, como espécies reativas de oxigênio, as oxidações, as modificações dos cromossomos pelos telômeros, e isso faz com que algumas doenças, como isquemia e reperfusão, esse IR, modifica a posição do telômero e, portanto, favorece a insuficiência renal aguda, e reduz a capacidade de regeneração, as mitocôndrias são alteradas, fatores pró-inflamatórios, microRNAs e, é claro, fatores epigenéticos estão presentes nos mecanismos de envelhecimento. Esse tópico é muito interessante porque ele tem sido muito discutido pela comunidade científica que estuda o envelhecimento, pela observação que a restrição calórica poderia aumentar a expectativa de vida. É a restrição calórica sem desnutrição. Mas os estudos mais recentes em primatas não confirmam isso. Isso ocorre muito bem em fungos, vermes, moscas. E também existe uma prevenção da nefropatia do envelhecimento, mas, novamente, os estudos não têm muita clareza se isto realmente acontece nos primatas, nos mamíferos ditos superiores, que não tem nada de superiores. Mas nós ainda não estamos com autorização de sair por aí prescrevendo restrição calórica. O que acontece no rim? Várias alterações. A senescência normal, em indivíduos normais, isso é estudado em doadores de rim, biópsia, etc., mostra que ocorre uma redução de glomérulos funcionantes, aumenta a nefroesclerose em indivíduos normais, ou seja, a esclerose de estruturas nobres para o funcionamento do rim, causando uma glomeruloesclerose, uma arterioesclerose, atrofia tubular e fibrose intersticial. Em compensação, aqueles néfrons que não estavam sofrendo esse processo de envelhecimento, que ele não é homogêneo, vão a uma hipertrofia compensadora. Quem viu a apresentação do professor Riela mostra que essa hipertrofia compensadora, esse aumento de função, vai levar progressivamente à necrose e fibrose desses néfrons hipertrofiados. Ocorre um aumento, uma redução do volume cortical, e é aí que estão os glomérulos, aumento medular, aumento do número de cistos, aqueles cistos simples que a gente vê nos indivíduos acima de 50 anos, eles estão associados ao envelhecimento. E essa redução é variável conforme a série, 6,3 a 14 ml por minuto por década. Ou seja, de 0,6 a 1,2, para levar para casa, é 1 ml por minuto por ano a partir dos 50 anos. Ou seja, o indivíduo com 50 para os 70 anos
perde 20 ml por minuto de filtração, algo em torno de 20% da sua função. Aqueles indivíduos que não abaixam a mais de 45 ml por minuto, eles têm mais chance de ter menos complicações renais. Outras alterações associadas: aumento do estresse oxidativo, os processos oxidativos, alterações mitocondriais, da permeabilidade, lesões dos podócitos, que são responsáveis pela manutenção da membrana glomerular, ocorre aumento da apoptose, alterações tubulares, da concentração urinária e alterações hormonais e de moléculas bioativas que são produzidas pelo rim. Eu gosto muito desse diapositivo, porque ele é muito exemplar, mostrando que a matriz mesangial no envelhecimento aumenta, mostrando que existem alterações isquêmicas, mostrando que tem uma atrofia tubular, o túbulo fica careca, mostrando que as artérias sofrem hialinose. Então, existe um comprometimento em todos os setores do rim. Os podócitos são muito afetados e eles são muito importantes para a autofagia e manutenção da membrana glomerular. E essa autofagia previne a degeneração tubular e está relacionada, quando ocorre perda de podócito significante, a uma perda da função renal. Esse diapositivo mostra em gráfico progressivo o índice de esclerose com o passar da idade. Vejam, senhores, aqui é a esclerose maior, mais escuro, e essa é um degradê. À medida que vão passando as décadas, um aumento da esclerose renal como um todo vai ocorrendo mudanças nos compartimentos renais. Vejam aqui já na faixa dos 30 aos 50 anos, onde o volume da medula começa a prevalecer. A partir dos 50 anos já passa a ser bastante significante a redução do córtex renal, onde estão os glomérulos. O número de cistos renais vai aumentando. Então, esses são cistos que não têm maior significado funcional ou progressão para neoplasia ou complicações maiores, mas o fato de existir cistos já tem um significado de degeneração. E esse diapositivo mostra o progredir da perda da função renal, da função glomerular, medida pela função, e compara com aquilo que nós, na prática, temos feito hoje, que é a medida estimada da filtração glomerular. Muitos laboratórios medem a creatinina e já põem embaixo, através da fórmula já calculada pelo computador e já impressa, a filtração glomerular estimada, mas vejam vocês que a filtração estimada em barras escuras se diferencia predominantemente nas faixas etárias mais avançadas, o que faz com que a gente diagnostique insuficiência renal em muitos pacientes que de verdade não têm a insuficiência renal. Então, eu recebo vários pacientes que falam: olha, minha função renal está 30%, está 25%, e começam e entram naquela estresse muito grande. Como medir a função renal? Vários métodos. O clearance de inulina é mais experimental, que tem que injetar. O clearance de creatinina eu considero o melhor, em especial se nós coletarmos 24 horas de urina, que nem sempre é factível para o paciente mais idoso. Muitos colegas falam: puxa vida, pedir para coletar a urina de 24 horas é uma chatice. Chatice nada. Pega para ele carregar algum recipiente, ele carrega durante um dia e, em vez de urinar na privada, urina no recipiente. E você tem uma aferição muito boa, ou a melhor que tem na prática clínica, para filtração glomerular. Pede para esse indivíduo hidratar muito bem nesse dia, pede para ele não ter uma atividade física intensa,
intensa e para ele coletar aí durante 24 horas, cronometradas é melhor possível. Mas existe uma busca de fórmulas, no sentido inclusive epidemiológico, para ser mais fácil para avaliar a percentagem e capturar aqueles indivíduos que devem ser observados com mais tranquilidade. Já que a creatinina per se, quando a gente dosa ela sozinha, ela pode nos levar a interpretações inadequadas. O idoso, ele tem uma creatinina menor, porque a massa muscular é menor, então a creatinina dele real é menor. Então, se ele tiver uma creatinina, às vezes, até dentro do valor da normalidade, muitos laboratórios dão com 1,2 normal, então se ele tem de 0,6 e foi para 1,2, esse indivíduo perdeu 50% da função renal. Então, pequenos aumentos, 1,5 ou 2, pode ter uma implicação muito importante na função glomerular real. Mas, como eu disse, as fórmulas, uma busca importante, temos fórmulas para crianças, de Schwartz, temos fórmulas para jovens e adultos, jovens, atualmente é mais utilizado, mais preconizada, é a CKD-EP. Temos de idosos algumas fórmulas, se usa bastante CKD-EP, mas ela dá esse problema com o envelhecimento. E agora, em fevereiro, foi publicado essa fórmula que pretende abranger todo o espectro de décadas utilizando esta fórmula, mas ela emprega uma creatinina sérica mediana da população onde esse indivíduo se insere, o que traz uma dificuldade. Mas isso é para dar um exemplo da busca que a comunidade científica tem feito para que haja um olhar mais rápido, mais direto e epidemiológico, inclusive, para se retirar os pacientes. Em resumo, existe uma esclerose renal com o passar do tempo. Aqui diz que com 29 anos, os indivíduos têm 2,7% de glomérulos esclerosados e de rim esclerosado. Quando nós chegamos aos 70 anos, nós vamos ter, em média, 73% de observação. E o volume renal, as alterações renais mais sensitivas, começam a ocorrer com 50 anos de idade. A filtração glomerular declina normalmente com a idade, dentro do envelhecimento normal, e nós precisamos cuidar desses pacientes. Existem várias sugestões, intervenções potenciais, mas interpretando que as alterações do envelhecimento têm intensidade variável. A diversidade biológica é muito importante. Observar que, apesar de não estar estabelecido que a restrição calórica prolonga a vida, nós sabemos que a obesidade é um dos fatores, por exemplo, de inflamação e de atração de uma série de doenças que compromete o envelhecimento normal. O meio ambiente, com todas as suas características, pode, de verdade, atrapalhar muito o envelhecimento normal. Questões sanitárias, água, esgoto, poluição ambiental, todos esses fatores levam aquelas populações a serem menos privilegiadas. Os hábitos pessoais, como fumo, excesso de álcool, o sedentarismo, hoje está claro que a atividade física moderada é muito adequado para prevenir uma série de doenças. Nós sabemos que a atividade física intensa, esses indivíduos têm uma brevidade da expectativa de vida, então o excesso é inadequado. E a associação com doenças sistêmicas que devemos cuidar. As doenças sistêmicas mais comuns, os senhores sabem muito bem, é o diabetes, é a dislipemia, a aterosclerose
existem algumas doenças mais comuns, doenças renais mais comuns na idade, que a nefropatia membranosa é a principal. Existem outras causas, como doenças inflamatórias e associação com drogas, e as doenças em nível urológico, então a bexiga neurogênica, a pedras, a pielonefrite obstrutiva, câncer, etc. Então essas são patologias que modificam bastante a evolução do envelhecimento normal. E lembrar que a inflamação é, sem dúvida, associada à piora da evolução, levando a uma progressão inadequada, especialmente interleucina C, e a proteína C reativa deve ser sempre avaliada no paciente idoso. Quando nós estudamos o envelhecimento nos vários modelos que nós temos, se observa que a insuficiência renal aguda é muito relacionada com a idade em todos esses modelos experimentais, ou seja, modelo de isquemia, reperfusão, bypass cardiopulmonar, sepse induzido por contraste, a sociabilidade por idade é importante. E nos pacientes também isso é verdade. E é claro que aqui está a percentagem de indivíduos que têm mais que 2 fatores para levar à insuficiência renal aguda. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo mais chance de ter fatores para insuficiência renal aguda e outras doenças. Por exemplo, aqui embaixo, vocês vão ver uma série de doenças, começando pelo diabetes. A coluna do meio é paciente acima de 65 anos, predomina a diabetes, a insuficiência renal crônica também aumenta mais. Vejam a hipertensão arterial e a idade, é bastante importante. Vejam aqui o uso de enzima bloqueador de enzima de conversão da angiotensina, vejam aqui o uso de diuréticos e, estranhamente, aqui está o uso de anti-inflamatórios, não predominando o efeito maléfico nos indivíduos acima de 65 anos, o que nós achamos que deve piorar, porque esses indivíduos já têm uma doença endotelial, já têm uma vulnerabilidade endotelial, e quando se usa os anti-inflamatórios, nós devemos piorar essa situação. Existe uma incidência maior de insuficiência renal crônica, e isso faz com que nós tenhamos dificuldade em lidar com esses pacientes. A terapia substitutiva é muito complexa, tem fatores positivos e negativos, a escolha per se é complexa, e a restrição calórica, como nós já comentamos, e a deficiência de cloto estão relacionados à insuficiência renal crônica nos idosos e, eventualmente, seriam áreas de pesquisa. Na nossa população, alguns trabalhos, aqui é da Patrícia Abreu, realizada na nossa escola, para detectar alterações em indivíduos normais. Começou com uma amostra grande, mas terminou só completou com 81 pacientes, mas o que chama atenção, quase 50% tem hipertensão e a cifra dos 10% de diabetes nessa população. E mais ainda, quando fez o clearance de creatinina, esses indivíduos estavam no limite inferior da normalidade. Mas quando se usava a fórmula, já tinha uma perda de praticamente quase 50% da função renal, já eram considerados. Esse trabalho pela doutora Vitória Voronick, da USP, foi estudar aspectos histológicos e clínicos dos pacientes internados, e o que ela observou? Insuficiência renal quando tinha uma glomerulopatia primária, 59% tinham insuficiência renal, 67% nefrótica. Se fosse uma glomerulopatia secundária, 85% e 50% respectivamente. E a doença
mais predominante, como nós já havíamos mencionado, glomerulonefrite membranosa e doença de lesões mínimas, que é mais comum na infância ou na juventude. Também tem uma percentagem importante, quase 1/4 deles tem a doença de lesões mínimas. Enquanto que nos indivíduos mais jovens, o resultado que eles observaram, quase 50% tinham glomerulosclerose segmentar e focal. Um trabalho mais recente de biópsia renal em idosos, um trabalho feito pela Unifesp por Juiz de Fora, mostrou a síndrome nefrótica, isso é retrospectivo de biópsia, 33%, insuficiência renal aguda 19% e crônica 19%, e glomerulonefrite membranosa prevalecendo novamente, nefroesclerose hipertensiva em seguida, vários diagnósticos, e isso, segundo os autores, sugerem que se houver realmente a verificação de perda de função renal numa velocidade maior do que aquela esperada, merece uma biópsia, porque os diagnósticos são diversos e, eventualmente, os tratamentos podem ser diferenciados. Em resumo, a doença, a insuficiência renal crônica no idoso, ela está maior do que a gente espera, ela está associada a comorbidades, ela deve estar associada a planos de reabilitação, porque pelas comorbidades, e ela está relacionada com o agravamento do envelhecimento. Então, ela já é um envelhecimento precoce e ela aumenta mais a velocidade do envelhecimento. Nós sabemos que pacientes de 65 a 80 ou mais de 80, 30% da população de diálise, no último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, estão em diálise. Então, nossos pacientes idosos são praticamente 1/3 da população dialítica que chegaram à insuficiência renal terminal. Isso é um número de muito impacto. E qual é a modalidade de diálise? O que vocês vão indicar para esse paciente que está em fase terminal da função renal? É a hemodiálise, a diálise peritoneal? Na realidade, a sobrevida entre as duas modalidades de diálise é igual, e a diabetes mellitus é o único fator determinante da piora. Retrospectivamente, aqui avalia o que é melhor, colocar o paciente em diálise ou fazer todas as medidas conservadoras sem introduzir a diálise, e mostrou que com diálise a sobrevida é maior, 3,1 a 1,5, mas essas diferenças dos pacientes mais idosos já não existia, mas sim quem era o principal fator de sobrevida era quando ocorria mais do que 3 comorbidades, especialmente doença cardiovascular. Aqui é a diálise em pacientes terminais, e que se observa que, trabalhos bastante recentes agora, se observa que indicar a diálise para esses pacientes não prolonga a sobrevida, não melhora o estado funcional, não melhora a qualidade de vida, não melhora a desnutrição crônica, aumenta a hospitalização, aumenta o desejo de morte. Em outras palavras, nós temos que fazer sob medida, cada paciente, novamente, é um paciente, e não devemos fazer uma indicação automática de diálise para os pacientes em estadio mais avançados de insuficiência renal. Para isso, nós precisamos levar em conta, na terapia substitutiva, melhora a qualidade de vida? Pergunta-se. A independência e a autonomia tão valorizada por esses pacientes vai ser preservada? Qual é o impacto familiar? Qual é o impacto na capacidade cognitiva? Quais são as melhores opções de terapia, custo prognóstico, opção na terminalidade que o paciente pode optar? Vejam a complexidade da indicação
da terapia substitutiva nessa faixa etária. E o transplante? O transplante, se os pacientes não tiverem comorbidades associadas, eles vão muito bem. Eu recebi, há alguns anos atrás, pacientes vindo do México, porque no México, naquela ocasião, maiores de 70 anos não tinham autorização para fazer transplante, e esse paciente veio, a mulher ofereceu o rim, a esposa, e fez o transplante, e esse paciente viveu mais 10 anos, numa qualidade de vida excelente, vindo a falecer próximo aos 90 anos de idade. Em resumo, a redução da função renal com a idade é progressiva e lenta. Tem que ser lenta, senão tem alguma coisa errada. O principal problema são as comorbidades que aceleram a perda. A avaliação da creatinina e fórmulas, temos muitas restrições quanto à sua qualidade. Existe uma avaliação, um aumento da incidência da lesão renal aguda e da insuficiência renal crônica desses pacientes, então eles devem ser olhados com cuidado para essas duas eventualidades, e o tratamento das comorbidades e avaliação personalizada da indicação de terapia conservadora ou substitutiva são necessários. Mas o nosso futuro, nós queremos ser que nem essa mocinha, essa lagartixa. Essa lagartixa, ela regenera o cérebro, pode tirar o cérebro dela, ela faz. Pode tirar a espinha cordal, ela faz. O coração, ela faz. As extremidades, ela faz. Ela tem uma capacidade genética de regeneração invejável. Nós precisamos aprender com ela como substituir os nossos órgãos cansados, de tal maneira que nós esperamos em breve aprender com essa lagartixa minúscula, que nós, além dela comer os mosquitos que nos mordem, ela pode nos ajudar muito em outras coisas. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, acadêmico Nestor Shaw. Convido o acadêmico José Medina Pestana a nos falar sobre transplante e captação de órgãos. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu queria agradecer ao presidente Francisco pela oportunidade de falar no evento do Dia Mundial do Rim. E só fazer um desafio assim para o Nestor. Eu entendo que eu já brinquei com ele uma vez, a salamandra, ela realmente, quando você corta um pedaço dela, ela se reconstitui, mas ela morre um dia. Então eu imaginei que ela pudesse reconstituir, nunca morrer, mas ela, independente dela reconstituir cada órgão, cada tecido, ela acaba morrendo um dia como qualquer um de nós. E o programa de transplante no Brasil hoje é um programa extremamente maduro, é um programa, que é um destaque no mundo todo, o programa de transplante de órgãos no Brasil. Ele é o maior programa de transplante no sistema público, o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo. Ele tem uma alocação bastante justa, aquele paciente que é o primeiro da fila é o que recebe o transplante. Ele tem uma legislação apropriada, tanto para o transplante com doador vivo como com doador falecido. Então, não existe nenhuma restrição, nenhuma irregularidade nos últimos anos no programa de alocação e de transplante com doador vivo no Brasil. Não existe nenhum, assim, registro de algum comércio de órgãos nos últimos anos. Então, é um programa que é um destaque para a população brasileira, tem um destaque internacional, e hoje o resultado dos programas de transplante, com transplante de rim, a possibilidade do transplante dar certo hoje é superior a 90%. Também, a maior parte da população brasileira autoriza a doação de órgãos. Em alguns estados, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Pernambuco, mais de 70% das pessoas, dos familiares, quando abordados, autorizam a doação. Alguns estados onde o número de transplantes realizados ainda é muito pequeno, esse percentual é muito mais baixo.
porque depende muito de você conhecer alguém que se beneficiou do transplante, para que o seu desejo de ser doador, ou manifestar esse desejo para os seus familiares, de doar o órgão de algum familiar, ele seja maior. Então, esse primeiro diapositivo, eu vou despender menos do que 15 minutos nessa apresentação, ele mostra qual é a necessidade estimada de transplantes por milhão de habitantes de cada um desses órgãos ou tecidos. Então, nós precisamos fazer 90 transplantes de córnea para atender a necessidade por milhão de habitantes, transplante de rim 60, fígado 25, e aqui pâncreas, que precisa de 3, coração 8 e pulmão também 8. Então, do transplante de córnea, dos 18 mil transplantes que seriam necessários fazer no Brasil, nós fazemos mais de 70% dos transplantes. A maior parte dos estados brasileiros não tem mais fila para transplantes de córnea. Nós estamos vendo aqui um número de 10 mil pessoas na fila. Em 6 meses, todas essas pessoas são transplantadas. No Rio de Janeiro já não tem mais fila, no Ceará não tem mais fila, Santa Catarina não tem fila, no Amazonas tem fila, a maior parte das pessoas que precisam de transplante de córnea que vivem no Amazonas são transplantados em Brasília. O transplante de rim, nós deveríamos fazer 12 mil transplantes por ano para atender a necessidade, nós fazemos mais ou menos 50% desses transplantes. Transplante de fígado, que tem uma fila de 1.300 pessoas, nós fazemos 36% da necessidade. O transplante de coração, que tem 236 pessoas na fila, nós fazemos 22% da necessidade. O transplante de pulmão, 5% da necessidade. E o transplante de pâncreas, cerca de 20% da necessidade. É interessante entender que o transplante de fígado, o candidato a transplante de fígado, coração e pulmão, a principal indicação para ele ser colocado na fila é que, se ele não for transplantado num período de 1 ou 2 anos, ele falece. Então, o número de pessoas que estão na fila é pequeno, porque ou ele faleceu ou ele foi transplantado. E o transplante de pâncreas, apesar do número muito grande de diabéticos que nós temos, o transplante de pâncreas é uma opção em relação ao uso da insulina. Aqueles pacientes que não precisam do transplante concomitante de rim, é melhor eles ficarem recebendo insulina do que fazer o transplante e receber a imunossupressão. O peso negativo da imunossupressão é muito maior do que a injeção diária de insulina. Então, esse é o cenário de 2015 do transplante de órgãos no Brasil, onde mostra que o resultado o número de transplantes feitos no Brasil é um número bastante favorável, considerando assim o nosso status como uma sociedade dentro do panorama internacional. Então, o Brasil, como eu disse, é o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, é o segundo em número absoluto de transplantes, só os Estados Unidos faz mais transplantes do que o Brasil, mas a maior parte dos transplantes feitos nos Estados Unidos são relacionados a algum seguro de saúde. O Brasil faz mais transplantes do que a França, Reino Unido, Turquia. Ele só como eu disse, é o segundo país do mundo em número de transplantes de rim, e ele também é o segundo país do mundo em número de transplantes de fígado, que eu não vou mostrar aqui. Embora ele seja o segundo maior do mundo, ele é o país, ele tem uma possibilidade muito grande ainda de crescer o número de transplantes com doador falecido, porque nós temos 14 doadores efetivos por milhão de habitantes, enquanto que a Espanha, Croácia, Portugal tem perto de 30 doadores. Alguns estados brasileiros já alcançaram esse número. Santa Catarina tem mais do que 30 doadores por milhão de habitantes por ano. Ceará tem mais do que 30 doadores por milhão de habitantes por ano, e Pernambuco também. Tem mais até do que o estado de São Paulo, que tem uma condição socioeconômica melhor do que esses estados. Então, se alguma coisa nós temos que trabalhar para aumentar o número de transplantes ou para dobrar o número de transplantes no Brasil, é melhorar o sistema de captação de órgãos no país. E isso efetivamente vem acontecendo. Se nós pegarmos em 2008 até 2015, o número de doadores efetivos por milhão de habitantes no Brasil, ele dobrou, e nesses últimos 3 anos, ele ficou mais ou menos estável, e aqui nós estamos trabalhando, o professor Silvano Raia, ele tem trabalhado bastante em todos os estados brasileiros para aumentar o número de doadores efetivos e corrigir aquele que é a única distorção do sistema, que é a disparidade geográfica. Aqui nós mostramos também o crescimento de todos os transplantes, de 2005 até 2015. O número de transplantes de rim, que aqui era mais de que 3 mil transplantes, e agora, hoje,
10 anos depois, esse número de transplantes de rim praticamente dobrou, mostrando assim a evolução do programa de transplante de órgãos no Brasil nos últimos 10 anos. O mesmo aconteceu com o transplante de fígado, subiu de 1.000 para perto de 2.000 transplantes de fígado por ano, coração 353, pâncreas 119 e pulmão 73. O número de transplante de pulmão está crescendo, o número de transplante de pâncreas ele é estável e o número de transplante de coração também vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Aqui é um dado bastante curioso que mostra a maturidade da população brasileira, é que o crescimento do número de transplante de rim, que aconteceu nos últimos 10 anos, ele ocorreu principalmente em função do aumento do transplante com doador falecido. E vem diminuindo o número de transplantes com doador vivo. Nós chegamos a fazer perto de 2.000 transplantes com doador vivo por ano, agora nós fazemos perto de 1.000 transplantes com doador vivo por ano. Isso é uma mudança conceitual. O professor Nestor já mencionou o envelhecimento da população e que uma pessoa perde 1% da sua função renal depois de 50 anos por ano. E com a expectativa de vida maior da população, é muito melhor você ter 2 rins do que ter um só quando você tem mais de 80 anos de idade. Então, o transplante com doador vivo hoje, ele está bastante restrito ao pai e mãe quando doa para um filho, ou então doação entre cônjuges ou doação entre pessoas da mesma idade. Mas eu sempre menciono assim, se eu tivesse em programa crônico de diálise e eu tivesse que utilizar a opção de ficar em diálise ou utilizar um dos meus filhos como doador, a minha opção seria permanecer em diálise, porque é muito melhor, principalmente que eles são pessoas jovens, que eles vivam muitos anos com os 2 rins e não com um rim só. Por outro lado, se meus 2 filhos precisassem do transplante, eu doaria um para cada um e eu iria para diálise. Então, aqui o número de transplantes, como eu falei, no Brasil, o transplante de rim, ele vem crescendo, principalmente com doador falecido, diminuiu o número de transplantes com doador vivo, e o número de transplantes que nós fazemos no Brasil com não aparentado, excetuando o cônjuge, com algum amigo, ele é muito pequeno. Não é mais do que 1 ou 2 transplantes nessa situação por semana e que depende de uma autorização judicial, de um processo que, em geral, demora mais ou menos 1 ano. Cônjuge é aceito da mesma forma como pai e mãe ou um indivíduo com um familiar. O transplante hepático vem acontecendo a mesma coisa, o transplante vem crescendo, ele dobrou nos últimos 10 anos, em função do transplante com doador falecido, e o número de transplante hepático com doador vivo, também a maior parte deles restrito ao pai ou à mãe doando para algum filho, ou alguém que está precisando de um transplante por causa de uma hepatite fulminante, ele é estável, cerca de 3 transplantes por semana no Brasil. Esse é um trabalho que o professor Silvano Raia vem se dedicando bastante nos últimos anos, que é corrigir a única distorção que o sistema de transplante brasileiro tem, que é a disparidade geográfica. Se alguém precisa de um transplante de rim aqui na região sul e na região sudeste, onde faz 36 ou 40 transplantes por milhão de habitantes por ano, a chance dele ser transplantado é muito maior do que na região norte. Então, essa é a única distorção do programa brasileiro de transplante. Mesmo assim, em todas as regiões do Brasil, o número de transplantes está crescendo. De alguma forma, o número de transplantes ele acompanha o PIB por região, exceto na região centro-oeste, que tem uma população menor, tem um PIB alto, mas não tem programa de transplante muito restrito. Só a Brasília que tem um programa efetivo, mas o Mato Grosso, Goiás, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Norte e Goiás tem um programa de transplante bastante restrito, e Brasília que tem um programa de transplante bastante efetivo. Então, a única distorção que nós temos no nosso programa de transplante hoje no Brasil, que nós precisamos corrigir, é essa disparidade geográfica. Quem nasce na região norte tem menor chance de receber o benefício de um transplante, quando ele precisar, do que quem nasce na região sul e na região sudeste. Mesmo assim, isso não depende só da capacidade econômica da região. O Ceará, que está representado aqui na região nordeste, é o estado brasileiro que tem
o maior número de transplantes de fígado por milhão de habitantes por ano e um dos líderes em número de doadores efetivos por milhão de habitantes, e também é um estado que tem a menor fila de transplantes de rim do Brasil todinho. Essa distorção ela é regional, mas ela também, dentro de cada região, tem uma distorção em função de cada estado. O estado de São Paulo, por causa da sua população de 42 milhões de habitantes, é aquele que realiza o maior número de transplantes por milhão, é o maior número absoluto de transplantes, e aqui tem estados que não realizam nenhum transplante. O Rio Grande do Sul é aquele que tem o melhor desempenho em número de transplantes por milhão de habitantes por ano, junto com São Paulo, Paraná, mas tem estados aqui como Alagoas, Mato Grosso, Bahia. O programa de transplante na Bahia não cresce de jeito nenhum. Então tem uma disparidade geográfica, além da região, uma disparidade geográfica dentro de cada região, baseada no estado. Então, o programa de transplante brasileiro é um programa bastante efetivo, é um programa maduro, é um programa que atende à necessidade da população brasileira dentro daquilo que é possível atender, e é um programa que é sustentado pelo sistema público de saúde com uma remuneração que não é a totalmente apropriada, mas é superior àquilo que se remunera no SUS para a maioria dos outros programas de assistência à saúde. E o que a Academia Nacional de Medicina pode ajudar em relação ao programa de transplante no Brasil? Aqui é um exemplo de um programa que nós fizemos no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, criando um site eusalvovidas.org.br. Nós divulgamos esse programa para todos os médicos do estado de São Paulo. Esse é um símbolo de um doador dentro de uma outra pessoa, aqui o coração, que é aquele que simboliza mais a doação de órgãos, criando programas que visam motivar o profissional da saúde quando ele está trabalhando com alguém, está cuidando de algum paciente com diagnóstico de morte encefálica, para que ele notifique as centrais de captação de órgãos que tem presentes em todos os estados brasileiros, todos os 27 estados brasileiros têm uma central, para que o desejo da família, ou para que a família possa ser abordada e a doação de órgãos possa ser concretizada. Se nós fizermos isso e conseguir fazer o mesmo número de doadores que tem o Ceará, que tem Santa Catarina, que tem Paraná, que tem São Paulo, nós conseguimos dobrar o número de transplantes de órgãos que é feito no Brasil e atender de maneira mais apropriada, dentro do sistema público de saúde, a necessidade de transplante dentro do Brasil. Como eu disse, 70% das famílias hoje, dos estados que têm programa já efetivo, autorizam a doação, e a possibilidade de um transplante com doador falecido hoje dar certo é superior a 90%. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o Programa Brasileiro de Transplantes de Órgãos, que é um programa que eu trabalho há mais de 30 anos e que nós trabalhamos com muita satisfação pessoal, porque é um programa bastante justo e que tem, de alguma forma, trazido bastante benefícios para a população brasileira e para a comunidade científica brasileira também. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Medina. Convido para ficar na mesa o acadêmico Miguel Riela, por gentileza. Dr. Valdebrando Lemos. Tomar assento à mesa para comentários e discussão. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, nós tivemos um dia repleto com 6 comunicações brilhantes. Eu gostaria de brevemente fazer um ou outro mais comentários do que perguntas. Eu não me atreverei a fazer nenhum comentário com relação ao que disse o acadêmico Medina, porque eu sou um estranho no ninho dos transplantes.
Mas vi o professor Luiz Yu falar sobre o casamento entre o coração e o rim. E realmente, mas ele também disse que era uma novidade esse conceito. E olha, eu tenho um pouco mais de 50 anos de graduado, e eu me lembro que a nomenclatura internacional de causas de doença de morte, em 1963, 64, falava em insuficiência cardiorrenal, que era o que se dizia na época. Depois se identificou que a insuficiência renal era outra coisa, a nefrologia cresceu e passaram a rir dos médicos antigos que falavam em insuficiência cardiorrenal. Ela está aí, ela voltou. De sorte que esse é uma coisa. Como houve um casamento, eu me lembro que sempre se dizia antigamente, vovó faleceu e meu avô ficou triste e morreu logo em seguida. É o que ocorre entre o rim e o coração. Os dois falecem frequentemente em conjunto. O acadêmico Riela versou as questões da nutrição. E o acadêmico Burdman abordou aspectos das doenças, das enfermidades renais, nas doenças infecciosas, aparentemente coisas diferentes. Eu estive anotando aqui, do nosso grupo de doentes com insuficiência renal aguda, colhidos nesses 50 anos, são cerca de 2.700 por aí, 200 e tantos nós temos estudo histopatológico. E desses eu consegui separar 16, em que o estudo histopatológico mostrou coisas realmente peculiares. Eu não vou dizer os 16, mas uma dessas condições é a necrose cortical. A necrose cortical, nós vimos um caso de glomerulonefrite aguda num jovem com necrose cortical, um outro de hipertensão maligna, também com insuficiência renal aguda. 2 de doenças infecciosas, um por AIDS e um por dengue. E eu não sei se isso tem sido observado na sua experiência. Da mesma maneira, o acadêmico Riela mencionou a questão dos distúrbios nutricionais, e eu me lembrei de um desses 16 casos, que é justamente de um rapaz, soldado, que, praticando esses exercícios extenuantes em academia de ginástica, ingeria quantidades absurdas de soluções de aminoácidos puros. E esse indivíduo desenvolveu, sem tomar grandes quantidades de vitamina D ou de cálcio, desenvolveu uma hipercalcemia duradoura, prolongada, com insuficiência renal gravíssima, que durou meses para ser recuperada, e agora, 3, 4 anos depois, está redecaindo a função renal. Parece que na insuficiência, inclusive a pressão da indústria farmacêutica, da utilização de remédios, etc., a vitamina D tem sido dado até para... me lembro de uma fotografia de uma criancinha de óculos, dizendo que criança que tomava vitamina D desde pequenininho ficava mais inteligente do que os outros. Eu não sei se na insuficiência renal existem alguns trabalhos que mencionam o papel da insuficiência, na injúria pela vitamina D através de macrófagos infiltrantes, etc. Eu não sei se nós estaríamos eventualmente usando drogas até em excesso. O professor Natalino analisou a questão da educação na prevenção da doença renal crônica, que se trata realmente de um viés fundamental. Eu tenho a impressão que a educação ela tem que abordar a comunidade, chamamos assim, dos pacientes, a comunidade dos médicos tem que ser educados, mas me parece que há
abordagem deva ser principalmente pelas mães e pelos professores. Estava dizendo, era comum, no meu tempo de ginasiano, ver as turmas que se formavam todos magrinhos. Hoje em dia, formam-se turmas de obesos. Eu não tenho dúvida de que essa é a epidemia do século XXI, a obesidade, e de sorte que a promoção da saúde, mais do que a prevenção da doença, deva ser certamente o objeto das suas observações. Bem, eu estou aqui todas as semanas, de maneira que não devo me prolongar muito, em outras oportunidades eu teria, mas vejo que o Dr. Valdebrando, que não está muito aqui, nem o acadêmico Riela, eu deixo a eles os comentários mais apropriados para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Omar. Acadêmico Silvano Raia. O senhor Ivanildo está dormindo? Né? Microfone. Conversando com o fotógrafo, ele nem tira foto, nem o senhor traz o microfone. Eu gostaria de comentar com os colegas acadêmicos um aspecto humano de um nosso colega Medina. Eu não sei se os senhores sabem, o Medina nasceu em Ipauçu, uma cidade do interior de São Paulo, onde ele começou a vida sendo torneiro. Ele e o Lula. Trabalhou e estudou, formou-se e hoje dirige o maior centro de transplante renal da literatura. E fazem 2 anos, eu creio, Medina, recebeu a maior homenagem que um transplantador de rim pode receber no mundo ocidental. E eu me permiti escrever um artigo na Folha sobre um sonho brasileiro. Medina, mais uma vez eu te cumprimento. Algum acadêmico quer fazer uso da... Acadêmico Brandão. Boa viagem. Senhor presidente, senhores acadêmicos, acadêmicas, queria fazer uma pergunta ao professor Medina. Nós temos visto muito frequentemente nos ambulatórios de doenças do fígado pacientes com doença hepática crônica avançada fazendo também insuficiência renal crônica avançada e até descompensada. Se você tem visto muito no seu serviço, que é uma unidade de referência, o aumento da frequência de transplante duplo, fígado e rim. Eu acho que essa é uma situação que a gente está cada vez mais vendo pacientes com cirrose hepática, principalmente viral, pelo vírus C, fazendo também insuficiência hepática e, ao mesmo tempo, insuficiência renal. E uma pergunta ao professor Shor. Quer dizer, aumentou muito a população, a idade, a prevalência de pessoas com mais idade, mas o transplante de fígado, assim como de rim, ainda é restrito àquelas pessoas com até 70 anos ou já se passou esse limiar de mais de 70 anos de idade? E uma outra pergunta para a mesa é qual seria, no caso, professor Medina, a sua análise do papel da importância do vírus C na evolução desses pacientes no pós-transplante renal? Quer dizer, muitos pacientes com hepatite C não conseguem ser tratados na fase pré-transplante, porque antigamente era tudo com drogas muito tóxicas, como interferon, ribavirina. E esses pacientes, eles iriam para o transplante, eram transplantados de rim, por exemplo, e qual é o impacto que o vírus C teria no pós-transplante renal? Muito obrigado. Acadêmico Nestor quer comentar? Na realidade, nós não temos a legislação, o Medina pode me corrigir, proibindo o transplante em indivíduos acima de 70 anos. O que os artigos que eu li recentemente para esta apresentação, que não é a minha área, transplante, é que tem dificuldades no mundo para aceitar o transplante de 70. Então, até parece que existe aquela sensação de falar, pô, o cara já está velho demais para você investir.
entendeu? Mas hoje, inclusive, nós levantamos qual que é a idade, que ponto é que nós vamos poder entrar na fila dos idosos, quer dizer, cada vez mais eu vejo indivíduos de 65, 70 ou mais, a própria academia é um exemplo disso, com toda a capacidade cognitiva preservada e física preservada. Essa geração que vem vindo, vem com uma capacidade física melhor que a nossa, então passa a ser, mas essa é a colocação. Na Inglaterra, os centros de diálise, a maior parte dos centros de diálise já embutiram o centro de reabilitação para esses pacientes não precisarem nem entrar em diálise. Então, com reabilitação, consegue manter em função renal baixa, sem precisar terapia substitutiva. Eu mesmo tenho essa experiência, eu tenho vários pacientes com 5% de função renal, 7% de função renal, meus colegas ficam malucos comigo, porque fala que esses velhinhos aí vão, no sábado à noite, explodir, e eles não explodem, eles têm uma tranquilidade e controle bastante tranquilo de nutrição, de medicamento correto, e eles vão andando, não perderam autonomia, não perderam a sensação de participando da sociedade, sabe, não decaíram abruptamente. Então esses aspectos precisam ser ponderados entre nós. Só completando então a resposta sobre o limite de idade. Nós já transplantamos um paciente com 78 anos de idade, então o limite da idade ele não existe mais um limite. Nós também já utilizamos uma mãe de 81 anos que doou para o filho de 56 anos há 10 anos atrás, ela tem 91 anos agora. E hoje a maior parte dos doadores falecidos que nós temos, embora a gente vê notícia de que tem muita violência urbana ainda, ela efetivamente vem decrescendo, e hoje a maior parte dos doadores que nós utilizamos são doadores com idade superior a 60 anos, vítima de acidente vascular cerebral, e uma minoria, no passado 70% era doador jovem, vítima de morte violenta, hoje 70% é doador idoso, vítima de acidente vascular cerebral. E aí traz uma série de considerações sobre o transplante, mas isso não me permite alongar um pouquinho mais nisso. Em relação ao tratamento do vírus C, nós consideramos que a grande evolução dos últimos 5 anos no programa de transplante de órgãos, quer transplante renal ou transplante de fígado, seja a evolução que teve no tratamento do vírus C. E com isso tem aparecido o número de transplantes duplos, tem aumentado mesmo. Obrigado, acadêmico Medina. Acadêmico Cora, com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, não se preocupem que eu não vou fazer pergunta nem falar sobre transplante, porque, primeiro, não posso mais ser transplantado e não tenho outra indicação para isso. Eu fiquei um pouco preocupado com o conceito de idoso do professor, meu amigo Nestor Shaw, o conceito de idoso fisiológico e idoso patológico. Realmente eu achei muito ampla esse conceito e gostaria que ele até fizesse um diagnóstico público meu. Eu quero saber se eu sou um idoso fisiológico ou se eu sou patológico. Fisiológico. Pelo seguinte, eu estou aqui muito bem, estou falando, eu acredito que meu rim esteja funcionando, meu coração está funcionando, o cérebro talvez esteja funcionando, mas eu não posso andar 500 metros ou 600 metros que eu tenho que sentar por causa da coluna. Eu sou um idoso fisiológico ou patológico? Só para eu dormir tranquilo hoje. Querido professor, a sua demonstração agora, a sua participação agora, já fez o diagnóstico de que está com a capacidade cognitiva absolutamente conservada. A sua coluna está pagando preço porque Vossa Senhoria não fez aquela atividade física adequada para fortalecer a musculatura paravertebral.
Hoje nós sabemos, quer dizer, quantos indivíduos da nossa idade, professor, eu já estou próximo dos 70 também, eu já posso me dizer, não fazem nenhum exercício de propriocepção, de fazer equilíbrio. Então todos têm uma tonturinha, todos têm uma coluna atrapalhada, mas é só fazer um pouco de habilitação, de fazer uma reabilitação. Nós estamos sobrepeso, que é um horror. E Vossa Senhoria é mais do que fisiológico, é um super fisiológico. Obrigado, acadêmico Nestor. Todo o plenário concordou, viu, Córea? Você pode ir para casa feliz hoje. Doutor Valdebrando, lemos seus comentários. Ser breve, primeiro parabenizar todos os palestrantes pelo brilhantismo e fazer algumas perguntas que eu acho interessantes, não só para nós, como os demais que estão nos assistindo. O professor Medina ainda vê lugar para a propagação, como já houve no passado, ele mesmo participou, preparar na mídia, escolas de samba, etc., em novelas, a necessidade de doação de órgãos e assim aumentar, ampliar o nosso programa de transplante, ou seja, melhor captação de órgãos. E vamos pergunta, só essa para ele? Pergunta para ele. Deixa ele responder logo. Para ele. E para o professor Natalino, o controle de qualidade desses especializandos é só uma avaliação, se restringe a uma avaliação, ou há um controle de qualidade maior? E o meu temor é a formação desses especializandos à distância, já é afastado do dia a dia, do tomar conta de paciente, etc. Mas qual o controle melhor? E para o professor Burdman, a pergunta é, naqueles pacientes com dengue grave, onde não haja comprovação de choque, né? Síndrome do choque ou hipotensão ou rabdomiólise, nós poderíamos pensar em doença imunocomplexo, complexo imune, em dengue, se há alguma pista que aponte para esse fato. Respondendo a pergunta sobre o transplante com doador vivo não tem mais fila no Brasil. Então, quando tem um doador compatível, o professor Marcilac adotou na sua cidade um indivíduo lá que precisava de um transplante, ele ficou assustado que em 15 dias o paciente que ele levou foi transplantado. Então, isso não tem mais limitação. E em relação ao transplante com doador falecido, nós temos possibilidade de dobrar o número, mas esse crescimento nós entendemos que ele é gradativo, nós conseguimos dobrar nos últimos 7 anos, nós esperamos nos próximos 7 anos dobrar o número de órgãos captados em função da melhora. Basicamente, assim, do maior envolvimento do profissional da saúde, notificando quando ele tem um potencial doador, e aí a família, a maioria das vezes, autoriza a doação, desde que ela seja abordada e adequadamente preparada para o assunto. Muito obrigado, acadêmico Medina. Doutor Natalino, por favor, sua resposta. A primeira explicação é de que nós não estamos formando especialistas. Aliás, eu apresentei 2 formatos, o curso de especialização e um outro, que esse de especialização, eles têm acompanhamento, eles têm tutoria, então, mesmo no ambiente virtual, eles já são avaliados e depois eles fazem a defesa da monografia como um projeto de intervenção. E tem também um outro modelo, que é o modelo de extensão, que é autoinstrucional, esse é livre, não tem tutoria, né? E com carga horária mínima, são vários módulos, né? A intenção é fazer com que esses profissionais médicos e os outros da área multiprofissional, da área da saúde, tenham um conhecimento básico da nefrologia e possam identificar a doença renal em estágios precoces, para que nós possamos fazer, então, esse rastreamento e as intervenções de acompanhamento para diminuir a progressão da doença renal. E esse projeto da defesa com intervenção,
atinge também a parte educativa da comunidade, da população, para que a população seja esclarecida sobre a importância da doença renal e os fatores de risco. Muito obrigado, professor Natalino. Emanuel Burdman. Pergunta extremamente procedente e muito interessante. A resposta é sim. Existem evidências de que indiretas de que isso possa acontecer. O antígeno viral é encontrado no tecido renal, os poucos estudos em que isso foi pesquisado. A frequência de proteinúria e de glomerulopatia é muito acima do que poderia se esperar, diferente de outras doenças infecciosas e virais. Então, é bem provável que um dos mecanismos da lesão renal da dengue seja a ação direta do antígeno, ou formando antígeno, complexo antígeno-anticorpo, ou funcionando como apteno no próprio tecido renal. Sim. Muito obrigado, doutor Emanuel. Estamos nos aproximando no horário de encerrar. Vou passar o microfone ao nosso querido Amada Rosa Santos, idealizador desse simpósio, para ele falar algumas palavras e depois eu encerro a sessão. De novo. De mim ser idealizador, na verdade, se alguém aqui foi idealizador, é o Riela, que foi ele que propôs lá no board da International Society of Nephrology a instalação do Dia Mundial do Rim, isso já há um pouco mais de 10 anos. Nós temos ainda, fazendo parte daquele board, Emanuel Burdman, um dos poucos brasileiros que integram o board editorial da revista Kidney International. Bem, senhor presidente, eu não tenho muitas considerações finais, mesmo porque este é um momento tão interessante que eu gostaria de falar indefinidamente, e não vou fazê-lo para não fatigar os ouvidos dos nossos convidados. De modo que eu devolvo a palavra ao senhor presidente, agradecendo a participação de todos aqueles que aqui estiveram. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos, especialmente os que vieram de fora. O professor Natalino veio do Maranhão, tivemos diversos convidados de fora do Rio. Hoje foi um dia muito cheio, tivemos uma sessão, uma jornada de cirurgia cardiovascular no 8º andar, às 2h30, que estava lotada, também com 6 ou 7 palestrantes de fora. O Dia do Mundial do Rim, com diversos colegas de fora, tivemos reunião de diretoria, uma eleição para membro titular, sessão plenária, e agora o nosso eleito convida para um coquetel ali no Salão Nobre. Então, muito obrigado a todos, declaro a sessão encerrada. Ainda teve a inauguração de um armário em homenagem ao acadêmico Fioravan de Piero no 8º andar. Hoje foi cheio.